Então, inicialmente, vou fazer uma pequena apresentação e depois a gente vai para a discussão. E, por favor, né, façam perguntas, vamos discutir, que eu acho que é extremamente salutar e importante. E a iniciativa do ILP também é fantástica nesse sentido, até para a gente entender melhor o papel de uma agência reguladora no contexto da saúde. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite, bom dia, boa tarde, até porque isso vai ficar gravado e não sei que horas vocês vão estar assistindo. Bem, então, inicialmente, como a Sandra colocou, né, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é a agência responsável pelo controle, de produtos, serviços, que têm interesse à saúde, especialmente à saúde pública, mas à saúde individual também. Então, no que concerne ao tabaco especificamente, a gente precisa primeiro entender os impactos do tabaco para a gente entender por que, que a agência reguladora, e aí já adianto, a Anvisa foi a segunda, mentira, foi a primeira agência reguladora no mundo. Eu estou diminuindo o papel da Anvisa, olha que feio. Foi a primeira agência reguladora do mundo da área da saúde a incluir o tabaco dentro do seu escopo de atividade. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, a Anvisa foi criada em 1999. Os Estados Unidos só foi incluir o tabaco no FDA, que já é uma agência reguladora centenária, 10 anos depois, em 2009. Então, esse é um ponto também que é interessante a gente saber um pouco da história da saúde pública para entender também que muitas das coisas que são feitas no controle do tabaco, e aí a Sandra teve um papel fundamental, não só na política de São Paulo, mas na política brasileira de uma maneira geral, que são experiências e modelos que são muito nossos. A gente não, muitas das coisas que a gente fez, a gente não tinha para quem olhar. Tivemos que resolver em casa e acredito que os resultados foram bons. A gente ainda tem muita coisa para fazer, obviamente. Mas é uma experiência que vale muito a pena e também se mistura um pouco com a história da saúde pública nacional. Mas primeiro vamos olhar os impactos do tabaco para a gente entender também, porque a gente tem a tendência de achar que o impacto dos produtos de tabaco, ele se resume às doenças tabaco relacionadas, o que é bastante complicado, né? O primeiro que a gente tem que entender é que as doenças tabaco relacionadas, elas são doenças, o tabagismo de uma maneira geral e as doenças associadas, ela de certa forma é uma doença transmissível. Aí você vai perguntar, pô, mas peraí, tabagismo não é transmissível. Mas quando a gente entende, quando a gente olha para a dengue, em que você tem o vírus, que existe o vetor, que é o Aedes aegypti, no caso das grandes cidades, é, transmitindo a dengue, quando a gente observa os produtos de tabaco, quem dissemina e estimula e propaga o uso desses produtos é quem o fabrica. Então, na verdade, através de propagandas, através de publicidade, enfim, de estratégias, para que as pessoas consumam esse produto. Então, é também um conceito interessante para você trabalhar na saúde que doenças crônicas não transmissíveis, elas podem ser propagadas sim. E então, esse também é um ponto importante. Então, quando você tem uma doença, no caso do tabagismo, as doenças tabaco relacionadas, você tem que verificar como você age em cima da propagação dessa epidemia. Da mesma forma que a gente tem lá a dengue, que você vai ter estratégias para combater o mosquito, desenvolvimento de vacinas, enfim, não vai ser muito diferente de quando a gente aborda a questão do tabaco e as consequências do uso desse produto e das doenças tabaco relacionadas. E claro também que tem um ponto importante, é que a gente não pode esquecer que, diferente de outros produtos, é, qualquer outro produto legal, o tabaco é o único produto que, se você seguir a instrução do fabricante, você adoece e morre. Não tem meio termo. Então, é o único produto e você não tem nenhum benefício associado a isso, né? Porque às vezes você tem medicamentos que podem levar ao óbito, mas você tem um benefício associado, muitas vezes é a única possibilidade terapêutica, mas no caso do tabaco, não. No caso do tabaco, você, seguindo a instrução do fabricante,
você vai morrer. E tem um problema. Esse produto altamente tóxico, ele causa dependência. Inclusive, isso a Sandra pode falar com muito mais autoridade que eu, que ela é uma pessoa que trabalhou com a questão da dependência e trabalha ainda, né, há muitos anos, para entender o quão difícil é lidar com a dependência à nicotina, que é uma substância altamente aditiva. E que também tem impactos na saúde, ao contrário de que alguns propagam de que a nicotina seria inócua ou alguma coisa desse sentido, que a gente vai analisar mais tarde. Bem, então o tabaco basicamente está associado, o fumo ativo está associado a em torno de 53 doenças, isso até o momento, né? Sempre surge uma doença nova que a gente tem associação com tabaco. Vários tipos de cânceres. 95% dos cânceres de pulmão estão associados ao uso de cigarros. 30% de todos os tipos de câncer estão associados ao tabaco. Então é muito interessante. A última vez que eu tive num congresso sobre câncer, era muito interessante você ver palestras de grandes cientistas comemorando tratamentos que melhoravam a taxa de cura em 2, 3%, que realmente é um avanço fantástico. Isso a gente não pode desprezar. Só que o interessante é que se você pensa na questão do fumo, se simplesmente você conseguisse resolver essas questões ligadas às doenças tabaco relacionadas, você esvaziaria a enfermaria com pacientes de câncer de pulmão e 30% dos casos de câncer seriam reduzidos. Então, só para a gente entender o tamanho do impacto à saúde. Só que o fumo ainda tem uma coisa que ainda vai além, porque o fumo não somente prejudica quem usa o produto, basta você estar perto que você também já é prejudicado. E aí você tem o chamado fumo passivo, também está associado com uma série de doenças, alguns tipos de cânceres, doenças, principalmente doenças cardiovasculares, cânceres. Para criança é particularmente cruel, porque você tem síndrome da morte súbita infantil ligada ao fumo passivo, doenças do sistema respiratório. E você ainda tem uma outra coisa que é mais complicada ainda, que ainda traz uma discussão ainda, que é o chamado fumo de terceira mão. Porque, na verdade, a nicotina, especialmente, ela fica impregnada nas superfícies e, com o tempo, essa nicotina se transforma em nitrosamina, que são substâncias carcinogênicas. E isso pode persistir por anos nas superfícies em que as pessoas usaram tabaco. Então, você não precisa, para você estar seguro do tabaco, você tem que ter um distanciamento espacial e temporal também, ou fazer pelo menos uma limpeza muito rigorosa da sala, que nem sempre é possível, especialmente se você tem uso diário ali de produtos de tabaco. Então também é um ponto que você tem que ter isso em conta, né? Especialmente fumo de terceira mão, que é algo relativamente novo, que é esse fumo que fica impregnado em superfícies e que tem a geração de substâncias carcinogênicas. E aí eu tenho também impactos da produção do fumo. Os agricultores, eles são bastante sacrificados nessa produção. Você tem a questão da doença da folha verde, que é uma doença que está associada à absorção de nicotina pela pele do trabalhador. Normalmente ela ocorre nos tempos de colheita. E também a literatura descreve problemas com excessivo uso de agrotóxicos, problemas respiratórios, doenças mentais, alto níveis de suicídio entre os trabalhadores do que lidam com o plantio do fumo, danos musculares, porque você tem um trabalho muito exaustivo, você tem posições que são muito. São fisiologicamente terríveis para o trabalhador, ele precisa ficar agachado para colocar lenha na estufa, enfim. Então, a própria produção do fumo também já traz um impacto às pessoas que produzem esse produto. E, na verdade, o principal alvo das empresas, e isso não é dito por mim, nem é dito pela Sandra, e nem por qualquer outra pessoa, é dito pelas próprias empresas, são as crianças. Mas como é que as empresas declaram que elas são crianças? Na verdade, elas nunca declararam, pelo menos de maneira voluntária. Mas no final dos anos 90 e início dos anos 2000,
os estados norte-americanos, eles processaram as principais indústrias. é, e por conta disso, como um dos resultados da sentença, que teve vários tópicos, né, foi a liberação dos documentos internos da indústria do tabaco. E nesses documentos, eles trazem uma série de relatórios, pesquisas. Hoje você pode consultar na internet esses documentos, tá? É só colocar Tobacco Industry Documents, que você já vai direto para o link da Universidade da Califórnia de São Francisco. E quando os pesquisadores começaram a lidar com esses documentos, se acharam uma série de relatórios, comunicações internas, e que eram muito claros dizendo que as empresas elas tinham que focar em crianças e adolescentes, porque eles precisavam repor os fumantes que morriam ou que largavam o tabagismo. Então, e esse é um problema muito sério, porque inclusive você tem o próprio uso pelas crianças, o tabagismo é uma doença pediátrica. A maioria dos usuários começa antes dos 18 anos. Então, também não dá para falar de liberdade de escolha quando você está lidando com criança consumindo substância que causa dependência. Já não daria muito para alegar liberdade de escolha quando eu estou trabalhando com dependência, porque o dependente ele não tem liberdade de não usar a substância. Sandra, me corrija se eu tiver enganado. O dependente, infelizmente, uma das coisas que ele perde é a sua independência. É, e você também tem relatos de trabalho infantil nas lavouras. Você tem a questão da desnutrição em alguns países, porque as famílias, elas desviam os recursos de alimentação para comprar cigarro. Então, isso também é um ponto que afeta. E só para ter uma ideia do que tipo de coisa tinha nesses documentos, essa frase aqui, ela me marcou bastante quando eu tive a oportunidade de olhar esses documentos. Traduzindo livremente, aqui seriam que eles representam o futuro do negócio do cigarro. Os grupos de 14 a 24 anos, eles vão ser importantes para a participação no mercado do volume total de cigarros por pelo menos os próximos 25 anos. Então, é esse tipo de informação que tem nos documentos. Acho interessante, quem tiver curiosidade, é bem interessante o que foi achado no site, tem tudo que foi publicado, tem inclusive algumas amostras de documento de alguns tópicos mais polêmicos. E a gente também, bom, o pessoal vive falando de economia, vamos falar de economia. Porque você pode pensar, não, mas o tabaco gera muito imposto. Ele cobre os custos, é importante para a economia do país, ele, né, é uma fonte de renda. Na verdade, isso também não procede, porque para de custo direto, a estimativa é que o tabaco cause cerca de 50 bilhões de reais por ano. Isso de custo direto. Quando você pensa no custo indireto, isso soma mais 74 bilhões. Então, na verdade, o custo indireto é a perda de hora trabalhada, é o familiar que vai acompanhar o doente. E então, na verdade, você tem, somando esse valor, você vai ter 1,8% do PIB, o equivalente a 1,8% do PIB, de custos do tabaco, gerados pelo tabaco. E aí a conta não fecha, porque esse total de custos diretos e indiretos, ainda tem custo o indireto, né? É, Se arrecada em torno de 12 bilhões de reais de impostos, mas se gasta em torno de 125 bilhões. Ou seja, para cada real que se arrecada através dos impostos do tabaco, você gasta 10. Então a conta não fecha. De maneira geral, é, esse negócio ele só prospera porque o Estado brasileiro ele paga os prejuízos causados por esse negócio. Se é, as empresas tivessem que cobrir os prejuízos que ela causam, o negócio talvez fosse inviável, não sei. Talvez perguntar para alguém da economia o que entenda melhor disso do que eu. Mas, de qualquer forma, a alegação de, mas pelo menos arrecada muito imposto, ela também não prospera, porque o custo não cobre. E também temos os impactos ambientais, que também são muito severos. Então, temos impactos à saúde, impactos econômicos, os impactos ambientais. Eu tenho, por exemplo, a poluição atmosférica, por isso que São Paulo, estado pioneiro aí, lembrando da Sandra, que teve participação ativa nisso,
foi o primeiro estado a proibir fumo em local fechado, porque realmente é um agente de poluição interna muito grande. Você tem relação do plantio do fumo e da fabricação do fumo com mudança climática, porque, para vocês terem uma ideia, cada 300 cigarros você tem que queimar aproximadamente uma árvore. Então tem muita associação com o desmatamento em algumas regiões. Na África, então, o negócio é muito sério, a questão do desmatamento para justamente fornecer lenha para secagem das folhas do fumo e o desmatamento para você ampliar áreas de plantio. Essa é uma situação bastante complicada na África. Aqui no Brasil também você tem alguns casos de desmatamento para justamente usar a lenha para secar as folhas do tabaco. E você tem a questão dos incêndios, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, cerca de 10% dos incêndios estão ligados a produtos de tabaco. No Brasil, a gente não tem dados sobre isso, mas você tem diversos casos de incêndios florestais causados por cigarros. Aí a gente tem a questão dos resíduos sólidos, são 300 bilhões de maços descartados por ano, é uma quantidade muito grande, e 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos. Mas esse nem é o maior problema. O maior problema ambiental em relação aos cigarros são os filtros. Os filtros são cerca de 25% do resíduo marinho, ele não é biodegradável e ele ainda contém substâncias tóxicas. E muitos animais acabam consumindo esses filtros porque acham que é comida, alimento, enfim. Então, esse é um problema bastante grave ambiental também, né? Que infelizmente nas praias, que o pessoal não tem hábito de jogar lixo na rua, aqui é um pássaro, enfim, o ambiente todo é prejudicado. E só para vocês terem uma ideia do que é o impacto ambiental anualmente, são 200 mil hectares de floresta perdida por ano, 22 bilhões de toneladas São 600 milhões de árvores derrubadas, perdão, 200 mil hectares de terra desmatada, são 22 milhões de água contaminada pela produção do fumo e 84 milhões de toneladas de dióxido de carbono liberados na atmosfera. Então, o impacto ambiental é bastante significativo também. E nesse contexto, a gente tem a regulação do tabaco. Então, quando a Anvisa é criada e incorpora o tabaco dentro do seu marco regulatório, como uma agência de saúde pública, ela teve que tomar medidas dentro das políticas estabelecidas de controle do tabaco, obviamente, não pode agir fora da lei, é, tomou medidas para isso. Então agora a gente vai ver um pequeno histórico das ações da Anvisa e até do que foi feito durante esse tempo e do que tipo de regulação foi feita do tabaco, que muitas pessoas às vezes não sabem que isso é algo da Anvisa. Primeiro, a gente tem que entender que existe uma variedade enorme de produtos de tabaco. Não existem só cigarros, né? Você tem, por exemplo, o narguilé, cigarro de palha, o cretec. O cretec são cigarros com cravo. Então, tem esse nome porque quando você queima o cravo, ele faz um barulho de uma espécie de estalo. Por isso que ganhou esse nome. Você tem cigarrilhas, os bidis, que são produtos que são enrolados na folha de tendu, charutos, fumo de rolo, fumo para narguilé que eu já falei. Tem o tabaco de uso oral, que é essa pasta aqui você põe na boca, pode mastigar ou pode dissolver. Você tem os snus, que são uma espécie de sachê que você põe entre a gengiva e o dente. Só que agora você tem os mais recentes, que são uma espécie de balinha mesmo, né? Até coloquei ele para comparar com as balinhas, para você terem uma ideia do tamanho. Que você chupa como se fosse uma bala, mas é um produto de tabaco que contém nicotina, enfim, que causa dependência. E então, aí você também tem algumas coisas bem estranhas que, enfim, nunca deixam de me surpreender. É, já foram lançados, nem todos os produtos estão no mercado. Na verdade, esses daqui todos já não existem mais no mercado. Eles foram lançados no mercado americano e não tenho notícia se chegaram aqui no Brasil. Mas eles são muito estranhos, então eu trouxe porque um é um gel de nicotina e ele não é para tratamento ou nada disso. Ele é um gel simplesmente para você passar na pele e aguentar ficar no avião. Tanto que tem até um aviãozinho ali, tem uma salinha fechada, tipo de reuniões, ou seja, é um produto para você usar
em ambiente fechado, você teve pirulitos de nicotina, você teve água nicotinizada, e tem o meu preferido, né, que é o nicotine, que é um martini com extrato de tabaco, que também foi vendido, mas não tenho notícia de que esteja no mercado. Acho que não tinha saído e eu acho que continua fora. Temos os dispositivos eletrônicos para fumar, entre eles os cigarros eletrônicos e os produtos de tabaco aquecido. Então temos uma variedade gigante e, obviamente, que a gente, quando faz o marco regulatório, tem que pensar nessa variedade, né? Então, é, essa frase da campanha da OMS é bem interessante, né? Que é o único produto de consumo legal que pode causar danos a todos aqueles que se expõem e causar a morte de até metade daqueles que consomem, além da dependência química. Ou seja, não existe precedente do ponto de vista regulatório de um produto que, se seguir a instrução do fabricante, ele vai te fazer mal ou te matar. Imagina, eu compro um carro, mas você tem 50% de chance de morrer dirigindo esse carro, né? É impensável quando a gente pensa sobre esse aspecto. Então, uma das medidas que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a implementar foi o registro de produtos de tabaco. Ou seja, para um produto no Brasil ser legalizado, ele precisa passar por um processo de registro, ou seja, de cadastro desse produto. O interessante é que os fabricantes não podem mencionar o registro da Anvisa nas embalagens, porque justamente existe uma associação com o registro da Anvisa e a segurança. Só que não existe como garantir segurança de produtos de tabaco. Então, isso poderia passar uma informação equivocada para a população. Mas, para quem tem interesse, você pode fazer a consulta no site da Anvisa de quais são as marcas que estão regulares no momento. Tá? Existe uma série de exigências, enfim. Existe um sistema eletrônico para que as empresas possam fazer isso. Outro ponto importante também são as imagens de advertência sanitária, que são aquelas imagens que o pessoal muitas vezes até brinca, né? Que faz meme com a ideia dela, mas a ideia dessas imagens é que o Brasil também foi um dos primeiros países do mundo, acho que foi o segundo país do mundo a implementar as imagens, e justamente as imagens são trazer informação ao fumante e ao não fumante também, né? O objetivo das imagens, basicamente, é levar o fumante à reflexão para que ele pare de fumar, estimular, parar de fumar, mas também de inibir a iniciação ao fumo. Então, essas são as imagens, mas elas já vão mudar. Já mudaram, já foi publicada. A partir do ano que vem, elas já são novas imagens, mas a ideia justamente são imagens aversivas e com mensagens diretas para o usuário de tabaco. Também você tem, na Lei 9294, traz a proibição da propaganda de produtos de tabaco e da proibição do consumo de produtos de tabaco em recinto coletivo fechado. Aí que é interessante, a propaganda não é só restrita a produtos de tabaco. Na verdade, pela lei, é qualquer produto fumígeno derivado ou não do tabaco. Tá? Isso é importante, que às vezes tem dúvida. Ah, mas eu posso usar um cigarro de alface no ambiente fechado? Não, pela lei você não pode. Ah, mas é alface, enrolei uma alface aqui e estou fumando. Não, você no ambiente fechado você não pode, porque a legislação ela vai além do produto de tabaco. Aí temos também a Lei 12.921, que proíbe a fabricação, a comercialização, a distribuição e propaganda de produtos que imitem produtos de tabaco, no caso de cigarros e similares. A Anvisa também tem a RDC 635 de 2022, que proíbe alimentos em forma de produtos de tabaco, derivado ou não do tabaco, né? E isso é interessante porque muitas pessoas lembram dos cigarrinhos de chocolate, mas existem estudos que mostram que o risco de se tornar fumante é aumentado para crianças que consomem cigarros de chocolate. Então, por isso que ele foi proibido, porque é um fator de risco para o tabagismo, especialmente para crianças e adolescentes. É, Então, você tem também brinquedos e outros produtos que não podem imitar cigarros. Temos a RDC 14, que proíbe expressões nas embalagens. Alguns podem lembrar
dos chamados cigarros light, ultra light, soft, suave, moderado. Essas expressões elas são enganosas porque, na verdade, esses produtos, essas expressões vêm através de medições de máquinas, mas que se observou que essa medição na máquina ela não representa a realidade. Na verdade, não, vou mostrar daqui a pouco, tem uma foto que vocês vão entender o que que acontece. Essa mesma resolução também proíbe o uso de aditivos em produtos de tabaco, ou seja, em teoria, vou explicar daqui a pouco por quê, produtos com aditivos, por exemplo, para deixar o sabor mentolado, ou aditivos que reduzam a irritação da fumaça, eles deveriam ser proibidos, mas essa norma ela foi contestada, ela tem uma liminar que garante os fabricantes de poder continuar a usar esses aditivos que, enfim, não é mais do que um consenso científico a ponto de que existe um tratado internacional que endereça que esses aditivos são utilizados para atrair crianças e adolescentes. E esse processo está no Supremo, inclusive já está em votação, mas algum dos ministros pediu vista, mas estamos na torcida para que essa norma possa finalmente ser implementada, porque um dos fatores de grande atração para crianças e adolescentes são produtos com sabor ou produtos com aditivos que reduzem a irritação da fumaça. Que não vou. Aqui, lembra que eu expliquei que o suave, o moderado era proibido? Porque, na verdade, quando você coloca o cigarro na máquina, existe uma perfuração nos filtros que quando a máquina ela é uma espécie de bocal e aí você encaixa o cigarro. E aí a perfuração de filtros fica por aqui, onde meu dedo está mexendo. Quando a máquina expira o cigarro, entra ar puro por esses buracos que dilui a leitura da máquina. Então, por isso que as leituras da máquina, elas dizem, esse cigarro, ele é um cigarro light. Quando, na verdade, ele é exatamente igual ao outro, mas com essas perfuraçõezinhas. Tanto que quando você tampa esses buracos e coloca na máquina, o resultado dela fica igual ao cigarro chamado regular. Para quem está curioso, essas duas bolinhas aí são cápsulas de sabor também, que são inseridas no filtro. É uma tecnologia, não é tão nova, mas é relativamente nova, que você coloca ali aditivos de sabor e a pessoa espreme, fazendo a combinação de sabores que melhor lhe apetecer ali. E os aditivos, eles têm uma série de funções, né? Eles são desde criar produtos flavorizados, reduzir a irritação de fumaça, podem ser usados como agente de combustão, eles melhoram o gosto de tabacos de baixa qualidade. Você já teve pessoal usando vitamina em cigarro para tentar deixar ele mais saudável, mas depois descobriu que, dependendo da vitamina que você jogava, aumentava a carcinogênese. Enfim, tem um uso bastante variável, mas o foco da resolução da Anvisa foi justamente criar produtos com sabor característico e reduzir a, a irritação da fumaça, né? E aí, como estudo de caso, desde 2009, mas mais recentemente a Anvisa revisou a norma de proibição dos dispositivos eletrônicos para fumar. E, e aí, que basicamente, rapidamente aqui, para a gente ter tempo de discutir, é, por que que a Anvisa proibiu esses produtos? Né? Muita gente critica a decisão da Anvisa, mas ela foi baseada em alguns aspectos bem interessantes e importantes para a saúde pública. Primeiro, a gente precisa olhar a definição desses produtos, que dispositivo eletrônico para fumar é qualquer produto fumígeno cuja geração de emissões é feita com auxílio de um sistema alimentado por eletricidade, bateria ou outra fonte não combustível que mimetiza o ato de fumar. Basicamente, os dispositivos eletrônicos para fumar eles são uma grande família de produtos. E que, de maneira didática, você pode separá-los em três grandes famílias. Os produtos de matriz líquida, no caso, os cigarros eletrônicos, que usam um pod com líquido, ou você tem um tanque no produto que você enche. Você tem os produtos de matriz, aí o exemplo seria os cigarros eletrônicos. Então o pessoal fala, mas todo DEF é um cigarro eletrônico? Todo cigarro eletrônico é um dispositivo eletrônico para fumar, mas nem todo dispositivo eletrônico para fumar é um cigarro eletrônico. Ele é só um dos tipos de dispositivo eletrônico para fumar.
Temos os produtos de matriz sólida, e aí temos os produtos de tabaco aquecido, e aí você pode ter desde produtos que usam uma espécie de cigarrinho que você encaixa no produto, como está ali na figura, mas também produtos que você joga a erva diretamente numa câmara de aquecimento. E você tem os produtos de matriz híbrida, que são produtos que podem funcionar tanto com matrizes sólidas e líquidas, dependendo do que você quiser. E aí, quais foram as razões da proibição? Bem, a primeira razão da proibição foi que as alegações de que esse produto era 95% mais seguro, elas não têm nenhum respaldo técnico científico. Isso, na verdade, é um número que surgiu há 10 anos atrás, feito de maneira é, bem empírica, e se descobriu uma série de falhas nesse artigo, porque, na verdade, ele não usou nenhum estudo para chegar a essa conclusão, e E ele, na verdade, quando foram olhar também os responsáveis por quem fez esse estudo, é, acho que um ou dois pesquisadores, eles recebiam dinheiro dos fabricantes de cigarros eletrônicos, e não declararam isso. E isso é um conflito de interesse. Isso em ciência é mortal. Conflito de interesse não declarado é porque você está querendo esconder alguma coisa. E aí, quando você olha também os dados da literatura, os estudos epidemiológicos têm mostrado que, especialmente os cigarros eletrônicos, eles, para algumas doenças, eles aparentemente têm danos semelhantes ao cigarro, por exemplo, um infarto, derrame, síndrome metabólica. E para outras doenças, apesar de ter se observado uma ligeira redução de dano comparado, ou de risco, né, de redução de dano não, perdão, de redução de risco, ainda assim continuam bastante significativos e alguns deles, por exemplo, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente não esperava nem observar que essas doenças estivessem aparecendo do uso do cigarro eletrônico, porque normalmente esse tipo de problema aparece com um fumante de longo termo, o cara que fuma 20, 30, 40 anos, em que você começa a aparecer isso. Doenças bocais também, asma. Os estudos em células também têm mostrado dados preocupantes, porque uma das alegações, mas pelo menos não causa câncer. Mas os estudos têm mostrado que em células tem sugerido que talvez não seja assim, porque estudos em animais têm mostrado que você tem ratos, principalmente, você tem surgimento de cânceres, e em estudos em células humanas, você tem observado danos no DNA e a capacidade de redução do reparo desse DNA. E aí você tem também estudos com usuários de vape em que foram identificadas uma série de mutações que são mutações que aumentam bastante o risco de carcinogênese. Não se encontrou ainda em humano porque faz muito pouco tempo que esses produtos são usados. Então não é esperado que se ache ainda dados de câncer muito sólidos em humanos, porque é muito recente a exposição das pessoas a esses produtos. E quem foi contrário a essa decisão da Anvisa, basicamente foram as empresas fabricantes, mas, por outro lado, quem apoiou a proibição, o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer, a Associação Médica Brasileira, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Conselho Federal de Medicina e fora outras instituições da área de saúde, médicas, enfim, aqui no Brasil, foram muito claras que apoiavam a proibição da Anvisa e que não viam nenhum benefício na liberação desses produtos. Então, em termos de suporte institucional, praticamente todas as instituições de saúde, organizações, sindicatos e conselhos apoiavam a proibição da Anvisa. Um outro ponto, talvez o menos discutido e, para mim, pelo menos, na minha opinião, é um dos mais preocupantes, é a questão da dependência dos cigarros eletrônicos, porque os cigarros eletrônicos eles usam sais de nicotina. O sais de nicotina o que acontece? Quando eu pego a nicotina e reajo com um ácido fraco, como por exemplo o ácido benzoico, o ácido linoleico, eu gero esse sal de nicotina que é uma forma de nicotina que é menos irritante, ela é mais suave na garganta. E isso me propicia
a colocar concentrações de nicotina em que os produtos regulares de tabaco não conseguem ter. Mas não conseguem ter porque não cabe ou é alguma limitação. Não, na verdade não conseguem ter porque é muito ruim. É como se o sal de cozinha. Até uma quantidade você consegue consumir, pelo contrário, até melhora o prato e etc. Mas vai chegar uma hora que, se eu for continuar jogando sal na sua comida, você vai virar e vai falar assim: André, não, não quero que você coloque sal na minha comida, mas porque já está muito salgado, eu não consigo mais comer. Ou seja, existe uma barreira organoléptica para o consumo. Quando você tem o sal de nicotina, e isso acontece com produtos de tabaco, porque com a nicotina normal, chega uma hora que você não consegue mais consumir, porque a nicotina é muito irritante. Mas com sal de nicotina, não. Com sal de nicotina é como se eu jogasse alguma coisa no seu prato que bloqueasse o gosto salgado do sal. E eu pudesse ir colocando quantidade de sal que você jamais consumiria, porque o seu corpo não ia deixar, você não ia conseguir comer aquela comida. Então, por isso, você tem agora produtos com quantidades de nicotina sem precedente. E o interessante do sal de nicotina é que a cinética dele é bem parecida com a cinética da nicotina dos cigarros. Isso explica, em parte, o sucesso e o nível de dependência, o sucesso comercial, mas não é tão sucesso para os usuários, do nível de dependência desses produtos. É, e quando os sais de nicotina entram no mercado, o mercado de cigarros eletrônicos muda também, porque as pessoas basicamente migram todas para produtos com sais de nicotina. E só para vocês terem uma ideia, por exemplo, esse é um cigarro eletrônico descartável que tem 10 mil tragadas, ou 10 mil puffs, como prefere o pessoal que gosta de usar termos americanos e ingleses. Normalmente esse produto é consumido em uma semana. A quantidade de nicotina equivalente dele é a de 1.000 cigarros, ou seja, 50 maços em uma semana. Isso vai dar quase, aí é só fazer as contas, uns 6, 7 maços por dia. Isso vai ser muito difícil. Isso eu estou falando de um adolescente, tá? Se eu for ver no cigarro, dificilmente uma pessoa fuma 4, 5. Até existe, mas não é tão comum. 4, 5 maços por dia. Nesse caso, não. Nesse caso, você vê adolescentes que são, inclusive, muito mais suscetíveis a depender. Crianças e adolescentes que são muito mais suscetíveis à dependência de nicotina, consumindo quantidades de nicotina sem precedente. E se produto com 10 mil tragadas já não fosse grande o suficiente, no mercado você já tem produtos com 25 mil tragadas. E aí, muitos citam a Inglaterra como o melhor exemplo, né, de política, porque, né, o governo inglês ele apoia os cigarros eletrônicos, inclusive ele, ano passado, chegou a recomendar que fosse administrado cigarros eletrônicos para grávidas. Aliás, um dos dados de saúde também é que os cigarros eletrônicos, pelo menos em animais, causa danos significativos na prole, né? Então, por favor, não consumam nenhum produto, nem seja cigarro eletrônico, seja tabaco durante a gravidez. Nenhum deles é recomendável. E o próprio governo inglês recomendava, enfim, é um governo que ativamente trabalha promovendo esses produtos. Só que saiu em junho de 2024, ou seja, 5 meses atrás, 4, 5 meses atrás, um estudo mostrando que na Inglaterra o consumo de cigarros eletrônicos disparou, especialmente entre as faixas etárias mais jovens estudadas. E o pior, você teve uma redução do número de cigarros, sim, mas ela não foi proporcional ao aumento do número de usuários de cigarro eletrônico. O que isso significa? O discurso de que esses produtos são para fumantes, do ponto de vista populacional, ele não prospera, porque por mais que alguns fumantes tenham migrado para o vape, o número de pessoas que nunca fumaram cigarros eletrônicos que entraram no mercado é muito maior do que o que foi reduzido. Então, o que aconteceu na Inglaterra? A Inglaterra está com um problema hoje que a quantidade de nicotina consumida pela população hoje é maior do que era alguns anos atrás, antes da introdução de cigarros eletrônicos no mercado. Que eles estavam enfrentando uma queda, mas aí em 21, quando entra os produtos com mais força no mercado inglês, você tem uma inflexão dessa curva, e aí realmente, ou seja, se a política é você tratar a dependência, o tabagismo é uma doença que é definida como dependência à nicotina.
eu não posso falar que essa política foi exatamente bem sucedida, porque se as pessoas hoje consomem mais nicotina do que consumiam antes, é sinal de que as pessoas estão mais dependentes dessa substância. Outro problema também são as crianças e adolescentes, porque essa simulação, publicada na PLOS One, uma das revistas científicas mais renomadas do mundo, mostra que para cada fumante que possivelmente parou de fumar, 80 crianças começaram a usar cigarros eletrônicos. Esse outro estudo nos Estados Unidos, é interessante que às vezes são citados estudos que não foram publicados, mas são vendidos como estudos científicos legítimos, válidos. Esse aqui não, esse aqui é uma revisão sistemática, é o nível mais alto de evidência que a gente tem, feita nos Estados Unidos, mostrando que crianças e adolescentes que usavam cigarros eletrônicos, eles se tornaram fumantes de 1 a 2 anos depois. Ou seja, o risco de uso de cigarros para quem usa cigarro eletrônico, principalmente na juventude, é aumentado quando você usa esse tipo de produto. E você também tem uma questão de que esses aditivos utilizados, especialmente os que causam refrescância, né, e frescor, eles têm uma associação com o nível de dependência também. O que não é de todo inesperado, porque, por exemplo, fumantes de cigarros mentolados, eles têm mais dificuldade de parar de fumar, eles fumam um número maior de cigarros que os cigarros, que fumantes de cigarros regulares. Então, o mentol tem realmente aí alguma ação, a gente não tem ideia ainda muito bem do que exatamente como seria essa ação, tem algumas teorias, mas não vou entrar nisso agora, senão a Sandra me mata se eu falar demais e me empolgar aqui. E aí a própria Sociedade Brasileira de Pediatria foi muito clara que esse produto realmente é um risco potencial para crianças e adolescentes e também foi explicitamente apoiando a proibição dos dispositivos eletrônicos para fumar. Então, de um lado você tem basicamente basicamente não, você tem todas as associações médicas no Brasil apoiando a proibição, várias instituições de pesquisa internacionais apoiando, as instituições de pesquisa nacional também. Então, no mínimo, a gente tem que considerar isso na equação, apesar de que sim, recebemos muitos estudos mostrando que esses produtos traziam benefícios, mas o risco que a gente evidenciou e os estudos que indicavam benefícios tinham alguns problemas também. Mas, enfim. E aí, além disso tudo, você tem também dispositivos eletrônicos para fumar que são deliberadamente desenhados para enganar, principalmente pais e professores, né? Porque eu fico imaginando uma sala de aula, porque principalmente nos Estados Unidos, onde você teve um problema muito grande do uso de cigarros eletrônicos em crianças e adolescentes nas escolas, e é interessante que eu vi uma vez um discurso, que é mentiroso, que era o seguinte: ah, mas é porque depois que os Estados Unidos regulamentou, o consumo caiu. Não. O consumo nos Estados Unidos é regulamentado desde 2009. Esse produto entrou no mercado nos Estados Unidos por volta de 2014, 2015. E aí você teve uma explosão, principalmente quando a nicotina, os sais de nicotina entraram no mercado. Aí hoje você observa uma redução no consumo, porque o governo norte-americano teve que promover uma campanha muito grande entre as escolas. Os pais se revoltaram com isso, formaram associações que basicamente hoje se gastou milhões em campanhas e ações para reduzir o consumo entre adolescentes. Ou seja, não foi a regulação do produto que diminuiu o consumo, foi, na verdade, depois colocar o cadeado na tranca arrombada. Cerca de 25% dos estudantes americanos usavam cigarro eletrônico, caiu agora para 17, 18, agora me fugiu o número. Então, desconsidere esse 17 e 18, porque eu não estou lembrando do número, não vou falar bobagem aqui. Mas ainda assim muito alto, tá? Então, imagina um em cada 4 estudantes usando isso, e eles, nos Estados Unidos, as escolas estão tendo que trancar os banheiros, deixar somente um banheiro aberto, porque as crianças iam matar a aula para usar cigarro eletrônico. Tamanho nível de dependência. Aqui você tem um casaco que é feito para você colocar o cigarro eletrônico no bolso e fumar pelo barbante. Aqui eu tenho um produto em forma de bomba de asma. Qual professor no mundo vai tomar uma bomba de asma de um aluno em sala de aula, né? Nenhum. Nem recomendo isso. Mas você tem produtos com esse design. E você também tem toda uma comunidade de usuários de vape que desenvolveram técnicas para que você, quando exalar
as emissões do vape, você exalar de forma invisível. Você tem os truques para que você possa fumar discretamente, para que seus pais não percebam, para que professores não percebam, enfim, que você possa usar em locais que o uso desses produtos não são autorizados. Aqui é um videozinho mostrando de como é que esses formatos são variados, né? E aí, não vou passar, o vídeo é curto, mas eu não vou passar ele todo, mas é só para vocês terem uma ideia de como os formatos são bem criativos. E aí até os adolescentes se confundem do que é um cigarro eletrônico ou não. Ó, o menino está indo até bem. E, mas vocês observem que parece qualquer coisa menos cigarro eletrônico. E esse último, esse é bastante assustador, se você pensar. É um relógio, é um smartwatch, na verdade, que é em forma de cigarro eletrônico. Então, na verdade, é um cigarro eletrônico em forma de relógio, né? Então, quem vai perceber isso, entendeu? E aí, para encerrar a questão dos cigarros eletrônicos e também para a gente poder discutir, a maioria dos usuários de DEF está concentrada na população mais jovem, então não é um produto para adulto, tá? A maioria dos usuários são adolescentes e adultos jovens. A proporção no Brasil que ficou alta realmente, mas ela vem caindo. E isso graças ao esforço hercúleo de pessoas como a Sandra, como o pessoal do INCA, enfim, as coordenações de tabagismo Brasil afora, as vigilâncias sanitárias de estado e município Brasil afora. Um outro dado também interessante é que algumas pessoas também citam que a experimentação no Brasil é igual ao da Inglaterra, só que eles citam um estudo que tem 3.000 pessoas no estudo, só que quando você olha um relatório com 40 mil pessoas e com a metodologia que é usada mundialmente, a proporção de experimentação na Inglaterra foi de 44% e no Brasil foi de 16%, que é alto no Brasil, tá? Mas percebam que na Inglaterra quase que metade de adolescentes já experimentou o cigarro eletrônico. E um dado também muito preocupante, e esse dado vem do próprio Reino Unido, e de uma associação que apoia o uso de cigarro eletrônico, que 37% de indivíduos de 11 a 17 anos, aí é criança e adolescente, que experimentaram vape, eles seguiram usando regularmente. O que que significa? Essas pessoas se tornaram dependentes. E o mais preocupante, esse adolescente, essa criança e esse adolescente dependente, você não tem nenhum protocolo de tratamento aprovado até o momento. Ou seja, você tratar a dependência à nicotina hoje de criança e adolescente para esses produtos, ela é extremamente difícil porque você não tem protocolo, as medicações não são testadas para esse grupo, muitas vezes elas não funcionam, e o próprio cérebro em desenvolvimento, a ação da nicotina nesse cérebro é diferente do cérebro adulto. Inclusive, a dificuldade de você parar de usar nicotina, ela é bastante complicada e tem uma relação direta com a idade que você começou a usar. E também existe uma questão do mercado ilícito, né, que dizem que não, mas se regularizar vai acabar com o mercado ilícito. Bem, a própria Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal sinalizaram na consulta pública que não, que se liberar vai aumentar o comércio ilícito da mesma forma que aconteceu com os cigarros. Então também não caiam nesse argumento de que aumenta o contrabando. Porque, na verdade, se você libera, você aumenta o consumo. Então, as próprias forças de segurança elas entendem que isso é ruim para a própria segurança pública, né? E muitas pessoas falam que o Brasil deveria aprender, então, a regular produtos de tabaco, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, que são países que liberaram os vapes. E quando a gente olha os dados de tabagismo no Brasil comparados a esses outros países, na verdade, não. O Brasil ele é muito bom nisso. Podemos ser melhor, muito melhor. E aí é interessante também que às vezes o pessoal faz umas distorções numéricas no exercício. Ah, mas a Suécia tem 5% de fumante de cigarro. Beleza, é verdade, esse número está certinho. Mas esquece de mencionar que tem 12% de usuários de tabaco oral. Então, tudo bem, pode ter gente fumando e usando tabaco oral, que metade, não é bem mais, mas que seja metade desses usem os dois, então você vai ter mais
você vai ter mais dependente de nicotina do que no Brasil. Então, tomem cuidado também com algumas distorções, algumas ginásticas mentais que tentam vender para vender um discurso de que o Brasil está errado, que o Brasil não sabe fazer uma política de controle do tabaco, o que é mentira. E temos um grande exemplo aqui, quem ficou até muito honrado de ter sido convidado e ter sido apresentado pela Sandra, porque a Sandra realmente tem um papel grande nessa política, né? Não só no estado de São Paulo, mas para o país inteiro. E não é uma política, é da Anvisa. Não. Isso é um avanço civilizatório da sociedade brasileira. E como um todo, e não só quem é a vida na fila do pão. A sociedade brasileira entendeu que a regulação uma regulação rigorosa desses produtos, ela é necessária. E você tem os profissionais de saúde são fundamentais nessa equação. E sempre que me perguntam por que o Brasil teve esse sucesso, principalmente fora do país, eu respondo que, na verdade, foi um movimento que começou com os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, técnicos de enfermagem, os profissionais de saúde de maneira geral, eles começaram a pressionar por legislações mais rigorosas. Então, que é diferente. Em outros países você tem a sociedade civil, mas aqui no Brasil não. Quem começou foram os profissionais de saúde. Então, isso é um mérito muito grande. Mas só que é uma luta que não é só dos profissionais de saúde, ela é multidisciplinar, intertransdisciplinar, enfim, todos os conjuntos e tipos de interdisciplinaridade possíveis se abarcam aqui, porque eu falei de economia, falei de meio ambiente, falei de saúde. Então, por isso que é uma política bastante complexa, mas muito importante. O Brasil hoje, cerca de 150 mil pessoas ainda morrem pelo uso de produtos de tabaco e nicotina no Brasil. O número de internações é gigante, você tem uma pressão econômica no Sistema Único de Saúde, então é algo que, ao mesmo tempo que nós, como brasileiros, devemos nos orgulhar como um avanço civilizatório, nós devemos também lutar para que que a gente avance nessas políticas, porque é uma das maneiras mais rápidas e práticas de melhorarmos a saúde pública da população. Então, Sandra, muito obrigado pela oportunidade e acho que agora a gente pode é, responder alguma pergunta, algum comentário, caso tenha surgido, da nossa qualificada plateia. André, eu quero te agradecer muitíssimo. Você fez um resumão aí bem interessante do papel da atuação da Anvisa, né, no controle do tabaco. Eu acho que e a atuação da indústria mesmo de tabaco na questão não só da regulação, mas acho bem pertinente isso, porque a gente fala muito de doenças crônicas não transmissíveis. O próprio Ministério ainda fala muito de fator de risco. Os próprios profissionais de saúde, é uma das coisas que eu questiono muito desde o começo. Não é só um fator de risco, né? É uma dependência química, tem CID, é realmente difícil de fazer o manejo, às vezes, para o profissional de saúde. As pessoas se desmotivam porque existem lapsos, recaídas. Então, assim. São vários contextos, é uma questão multifatorial importante e que eu acho que a gente dá muito pouca importância ainda. Tirando os nossos parceiros, quem lida com o tema, as pessoas ainda negligenciam muito este cuidado, como se fosse um estilo de vida, né? Muitas vezes a gente escuta como se fosse um hábito, não é mais hábito, gente, né? Então, hábito de usar cigarro, hábito de usar tabaco é uma coisa. Instalação de dependência é cruel. A gente falou muito hoje na capacitação aqui das equipes. 30% das pessoas que fazem a primeira experimentação de nicotina se tornam dependentes, né? Dentre todas as drogas, heroína, cocaína é a que causa maior dependência, que é álcool mesmo, né? E eu acho bem interessante quando você fala da questão da África, de quanto a gente tem realmente a transmissibilidade, principalmente na relação de determinantes comerciais, do marketing da indústria, o tempo inteiro,
Então, essa questão não só regulatória, mas a comunicação precisa melhorar também a respeito desses produtos. Não é porque álcool e tabaco são drogas lícitas que a gente não vai ter nenhuma implicação, risco e malefício à saúde física e mental. Hoje a gente pode falar sobre isso. Existem estudos, e a gente tem coletado os dados aqui em São Paulo, falando muito da ação da nicotina relacionada a transtornos mentais, sejam internalizantes ou não, como as pessoas falam, mas ansiedade e depressão já são campeões nos nossos grupos de tabagismo aqui no estado. Então, entender que manejar esse cuidado também é específico na área de saúde mental e que a gente tem que trazer brilhantemente e tentar qualificar as nossas equipes, que são o tempo inteiro rotativas, você sabe disso. Então, a gente capacita hoje, amanhã a pessoa está em outro lugar ou não está mais no SUS. Entender que a gente precisa mudar a cultura e a permissividade do que a gente traz hoje na questão do tabaco. E eu queria te fazer uma pergunta, começar umas perguntinhas por aqui, que eu acabei Agora anotando. fiquei preocupado. Mas eu acho que assim, eu acho que a gente demorou muito, muito. Eu estou há pelo menos 15 anos só nessa área, mas entender que a gente ainda negligencia esse cuidado na questão da dependência. Ponto. Tabagismo ainda na área de saúde mental é desafiadora, né? As pessoas ainda confundem cuidado e a questão social com a questão de saúde, né? E não que a questão social, o que ele dá conta ali no momento, mas entender que papel que nós temos enquanto profissionais de saúde, né? Algum momento, o tabaco tem que ser retirado de uma pessoa que usa outras drogas, por exemplo, né? No contexto social, se ele dá conta ou não, a gente vai observando, mas nunca um profissional se omitir de estabelecer Uhum. essa informação e de trazer o tempo inteiro que for necessário, que está na hora dele pensar nisso, inclusive pela metabolização de outros medicamentos relacionados à psiquiatria e outros termos. Eu queria te falar se é muito desafiador, por exemplo, eu sei que você está trabalhando com isso agora, a questão dos aditivos no cigarro, né? A gente trabalha, eu mesma já tive numa sessão do Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, que foi quando foi se estabelecido e registrado que a Anvisa não teria competência para estabelecer essa regulação dos aditivos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que é extremamente importante do tempo da questão do ponto de vista de atratividade de crianças e adolescentes e palatividade mesmo aos produtos. Então, qual é o desafio disso fazer aniversário? Quando que a gente vai ter uma resolução? Eu sei que a gente está trabalhando esse mês nisso, até dia 11, se eu não me engano, mas é entender também que a gente talvez precise de uma mobilização de outros agentes, né? Então, a própria sociedade falar mais sobre esse tema, né? Então, a ideia de Uhum. trazer essas questões para a política estadual e para o ILP é justamente fazer a divulgação disso, que eu acho que falta muita comunicação ainda de nós, agentes públicos, para essa população. É isso que eu queria que você falasse a princípio. Tem muita coisa aqui. Não, hoje a conversa é longa. Bem, ô, Sandra, a primeira coisa que é importante, até dentro do direito mesmo, não é a minha área, mas a gente acaba se apropriando de algumas coisas do direito, mas um desembargador, João Batista, se não me falha a memória, ele publicou um livro muito interessante sobre a questão do tabaco na saúde. E lá é muito claro, e a tese dele é bem interessante, porque na verdade é isso que acontece. O tabaco, ele é tolerado pelo Estado. Ele não é um produto comum, ele é uma exceção. Como eu falei, imagina se eu lanço um carro, que eu falo assim, Sandra, pô, meu carro é maravilhoso, mas toda vez que você entra nesse carro, você tem 50% de chance de bater, ou ficar ferida, ou morrer. Bem, se eu fizesse isso com 1% do carro, esse carro já sairia do mercado sem problema nenhum. Que não é o caso do tabaco. E aí, pelo fato de ser um produto tolerado pelo Estado, ele não. Por isso que quando fala tem que incentivar o fumo, enfim.
bastante complicado. O Estado brasileiro já incentivou muito o plantio de fumo. Na verdade, até antes do Brasil existir, se trocava fumo brasileiro por escravos. Então a história do tabaco ela começa, mas eu prometo que eu não vou me alugar nessa parte histórica, mas ela já começa bastante complicada. Mas então, tendo esse desenho, a pergunta que se faz é: eu tenho um produto que sabidamente é maléfico e eu tenho uma estratagema que torna esse produto atrativo para grupos vulneráveis, especialmente para grupos vulneráveis, crianças e adolescentes. Bem, a discussão de que sabores doces são atrativos para criança, eu não preciso fazer nenhuma tese de doutorado para dizer que crianças gostam de doces. Isso quem convive com criança sabe muito bem que às vezes isso é até um problema para você fazê-los parar de comer tanto açúcar e doces e etc. Bem, e aí, justamente, mas, André, mas você é maluco, isso é da sua cabeça. Não. Os próprios documentos internos da indústria, Sandra, mostram que a indústria investiu muito na pesquisa de sabores para torná-los os produtos mais atrativos para negros, mulheres, jovens, pessoas que queriam parar de fumar. Inclusive, tem uma parte da sentença da juíza Klessler, que deu essa sentença nos Estados Unidos, que ela é muito clara, que os réus eles manipularam o produto para deixar ele menos irritante, para desestimular as pessoas a pararem de fumar. Por quê? Quando as pessoas começaram a ficar preocupadas com os danos do tabaco, o que que a indústria fez? Eles lançaram os cigarros light, que na verdade não tinham nada de light, mas tinham um sabor mais suave, menos irritante, e isso trazia uma percepção de risco diferenciada. Então as pessoas, vou fumar isso aqui que vai me fazer menos mal, e aí eu posso continuar a parar de fumar, eu posso continuar fumando, não preciso parar de fumar, porque agora está tudo resolvido. E tem até uma coisa bem interessante. Lembra que eu falei que 95%, né, pessoal que defende cigarro eletrônico diz que é 95% mais seguro, com dados não sei tirado da onde. É, você, quando pega propagandas de cigarro light no final dos anos 70, início dos 80, tem lá anunciando produtos com redução de 99% das emissões. E hoje a gente descobre que esses cigarros são até piores do que os outros, porque eles proporcionam a pessoa necessitar dar uma tragada mais profunda, e aí você tem o surgimento de cânceres mais profundos, de mais difícil tratamento, de pessoas que usam cigarros com filtro e light. E aí, você também tem documentos mostrando que você tem produtos desenvolvidos com sabores de maçã, mentol, etc., para atrair novos fumantes. E novos fumantes, leia-se, menores de idade. Então, e a Anvisa tem a missão muito clara, que é proteger a saúde da população. E principalmente a saúde de quem não pode se defender. Nessa equação, e sabe o que é o mais legal, Sandra? É porque pode falar assim, não, mas o adulto fumante, ele ele quer ter uma opção de escolha. Primeiro, que escolha para dependência já não funciona, como você falou. Segundo, que nos países que foi implementada a proibição de aditivos, sabe o que aconteceu, Sandra? Os fumantes adultos, você não teve alteração no número de fumantes adultos, mas você teve alteração no Na número de crianças e iniciação. adolescentes na iniciação. O uso de cigarros entre crianças e adolescentes caiu. E então, ou seja, é uma medida que, em tese, a alegação, que também é complicada, né? Mas enfim, vamos pegar pelo valor de face. Não, mas aí vai interferir na livre escolha do adulto, como se a livre escolha fosse algo absoluto. E imagina, não, eu tenho a livre escolha, vou começar a matar as pessoas na rua. Não é assim, né, gente? Eu tenho a livre. A democracia, ela denota que a minha liberdade termina quando começa do outro, como já diria minha mãe, e provavelmente a sua. Aliás, o Então, livre-arbítrio é uma das alegações da indústria nas ações contra ela, né? exatamente. Que não é livre-arbítrio, né? Quando a Não, gente não fala de é. dependência, a gente está falando de estabelecer uma relação causal importante e que você está trazendo a patologia para aquela pessoa com uma dependência. Então, assim, não teve o juramento ali de graça, né? Na ação nos Estados Exatamente. Unidos, né? Não, e outra coisa interessante, Sandra, que é o seguinte, essa dependência, ela é normalmente estabelecida quando o sujeito é menor de idade. Então também não dá para Exato. falar em autonomia e Vulnerável. livre-arbítrio para uma criança. Ou seja, para onde ocorrer, o argumento do livre não é um pudim.
Quando eu falo de um produto Uhum, de tabaco, não é um pudim que você pode, não, hoje eu vou comer pudim. Sandra, hoje, poxa, encontrei você, tô feliz, vamos comer um. Não, eu tenho que fumar, eu tenho que usar a nicotina porque eu sou dependente dela. Então eu uhum, não posso estabelecer uma relação de arbítrio. E quando você entra com esses aditivos, você, na verdade, você está tornando essa armadilha e que é custeada pelo Estado brasileiro, porque quando a pessoa adoece, quem arca com o tratamento é a própria pessoa ou o Estado brasileiro através do SUS. Quem uhum, fabrica esses produtos não arca com esse prejuízo. Essa conta, quem paga é você, é quem está assistindo a gente no YouTube, mesmo que nunca tenha chegado perto de um cigarro, mesmo que ninguém da família nunca tenha fumado, mas paga. E paga caro por isso. exato. E como eu falei, aumenta uma pressão no sistema público de saúde e, no final das contas, se culpabiliza o fumante. Ah, não, mas é porque ele é um fraco, ele é um irresponsável, quando na verdade é um dependente que teve o estímulo de fumar perpetrado por um negócio, e quem o verdadeiro responsável acaba não sendo onerado nisso. Quem paga é a vítima, quem paga é o Estado, para que esses negócios se mantenham. Então, quando a Anvisa proíbe aditivos, é justamente para isso. E isso em linha também com a própria Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é muito categórica, dizendo que aditivos são colocados única e exclusivamente para tornar produtos de tabaco mais atrativos, especialmente para crianças e adolescentes. Então, na verdade, seria uma omissão da Anvisa não tomar uma medida regulatória para que esses produtos se tornassem menos atrativos para um público que, em tese, é proibido de consumir. Se a gente olhar o Estatuto da Criança e Adolescente, criança não pode fumar, o Código Penal, criança não pode fumar. Então, é até engraçado. Então, peraí. Então, a gente está diminuindo a chance de alguém que não é autorizado por lei usar esse produto. E aí tem uma coisa interessante também, Sandra, que é justamente isso. Então, eu vou deixar estabelecer a dependência mais cedo para ser mais difícil de tratar, porque, entendeu? E outra coisa, quanto mais jovem, mais rápido se estabelece. Tem estudos que mostram que a dependência à nicotina Ah, em criança e adolescente se estabelece em menos de um mês. Você em exato. semanas, ou seja, inclusive, você pode até considerar isso um risco imediato. Porque a criança que começa a experimentar esse cigarro, ela pode rapidamente se tornar um dependente, o que não acontece no adulto. No adulto, você precisa de um curso maior de consumo para estabelecer essa dependência. Em criança, não. Então, na verdade, a Anvisa, dentro da responsabilidade legal que ela tem de proteger a saúde da população, ela estabeleceu essa norma que justamente, considerando que pessoas ainda fumam, adultos ainda fumam, e seria complicado, e a própria legislação é clara, você não pode proibir o fumo, mas você pode estabelecer limites e parâmetros para que essa epidemia não continue se alastrando. Isso é uma epidemia. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui, né? Até porque o trabalho que a gente tem desenvolvido em São Paulo é bem focado na questão, inclusive, de ampliação de ambientes livres de tabaco, que acho que a gente foi pioneiro lá atrás, mas eu acho que quando a gente começa a falar da política estadual de controle do tabaco, a gente trouxe também a questão da política nacional do câncer e muito próximo da educação e prevenção na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, trabalhar ações de prevenção, de iniciação nessa população também é uma das nossas grandes metas. A gente demorou muito tempo para organizar a questão do tratamento aqui no estado. É claro que não está perfeito, 100%, mas a gente tem entrado com algumas estratégias, inclusive em saúde digital, que vão nos propiciar uma vigilância não só epidemiológica, mas estabelecer estratégias mais adequadas para o tratamento no estado. Mas acho que a gente tem ampliado muito nessa frente, e prevenção acho que é um grande foco de 2025. E aí eu quero te fazer outra pergunta. Você acha que a gente demorou muito tempo para talvez trazer mais informação, que acho que a RDC 855 de abril trouxe um pouco disso, ter mais parceria com a Secretaria da Justiça,
de a gente atuar mais na questão da questão ilegal do contrabando, do protocolo do enfrentamento ilícito de tabaco. A meu ver, assim, como coordenação estadual, a coisa fica muito mais na macro política e aí Uhum, acaba não desenvolvendo muito, porque os entes parceiros não têm essa visibilidade que a gente tem na saúde, por exemplo. Então, trazer esse pessoal, não fiscalização pontual, mas assim, uma coisa mais rotineira, como a Receita Federal fez agora, por exemplo, questionando se você vende um produto contrabandeado, que eu vou retirar seu CNPJ. Onde que a uhum. gente deu uma impactada aí, André, reconhecendo na questão da comunicação e talvez da legislação mesmo. Em 2019, a gente fez uma proposição aí na casa, na LESP, falando era o PL 1079, e a sociedade civil acabou se interpondo, falando que a gente já previa cigarros eletrônicos na questão da lei antifumo. Concordo contigo que já prevê, mas a sociedade não entende dessa forma. Talvez se a gente tivesse feito já um pouquinho lá atrás, como alguns estados fizeram, talvez a gente tivesse hoje uma sociedade mais informada sobre o tema. O que que você acha disso? Sandra, muitas vezes me perguntam isso, mas a lei tal, ela já cobre isso. Mas óbvio que a explicitação disso, ela tem um caráter educacional muito grande. Então, é claro, eu pelo menos sempre vejo com excelentes olhos as medidas. Então, por exemplo, tem um projeto de lei no Senado do senador Girão que é a proibição de cigarros eletrônicos e me perguntaram, mas o que que você acha do Senado tá fazendo uma lei que é igual ao RDC? Eu falei assim, mas isso é ótimo. Porque, você reforça o caráter da proibição, porque agora é a Casa do Povo que está Amplia, né? Amplia amplia exatamente, os parceiros. e tem um outro efeito também, porque quando você traz a discussão, por exemplo, para a Lespe, e aí é bem interessante que São Paulo às vezes esquece a importância que tem. Sabe, eu não sou de São Paulo, não moro em São Paulo e acabo tendo uma visão privilegiada porque às vezes quem está no dia a dia acaba não enxergando, mas a Alesp ela tem uma função para o país inteiro. E não é quando a gente pensa nas coisas ruins, não. É a lei antifumo é um exemplo de algo que a Alesp Primordial. fez, acabou virando modelo para a própria legislação federal. Então, e esse processo de discussão legislativa, e na verdade acho que toda a Câmara Municipal tinha que discutir, porque quanto mais, mais localmente você traz essas questões, você alcança. Porque uma coisa, Sandra, é, é claro que a gente tem que discutir a macropolítica na esfera federal, óbvio, mas, poxa, porque eu queria muito, sei lá, deixa eu ver uma cidade que eu adoro em São Paulo. Amparo. Por que que a Assembleia Municipal de Amparo não está discutindo? Entendeu? E, assim, não quer dizer que vai fazer uma lei municipal, nada disso, mas até porque as Assembleias Legislativas elas vão muito além de meramente Uhum. impressoras de lei, né? Muitas vezes elas encabeçam discussões que são fundamentais para a sociedade e que não necessariamente se tornam Mudança de leis. cultura, de comportamento. Exatamente. Esse próprio evento aqui, né? Se a gente for pensar, que é isso? A gente está fazendo lei aqui? Não, é uma capacitação. E promovida por quem? Pela Assembleia Legislativa. Então, você trazer, incorporar novos elementos, é uma sinalização clara de que a Casa Legislativa está antenada com o que está acontecendo no mundo, porque, infelizmente, do ponto de vista legal, as leis não conseguem acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Sim, Né? Todo dia uma coisa nova. Mas quando você faz uma sinalização dessa, significa a mensagem é a população, através de seus representantes, está atenta. E mesmo que isso seja uma redundância ou que nunca é de- nunca é demais, a própria discussão. Um dos motivos, é claro que isso é uma observação empírica, anedótica, que para a gente ver a redução de uso de cigarro eletrônico no Brasil, olha que interessante. Uma das desconfianças que eu tenho foi o próprio processo de discussão da revisão.
da proibição de cigarro eletrônico. Porque quando você faz esse processo, Sandra, você tem matéria no jornal sobre o tema, as pessoas começam a se interessar, aí o professor fica interessado, ensina para os alunos, o profissional de saúde é perguntado, pô, mas eu ouvi falar de um tal de cigarro eletrônico. Então, assim, você começa a ter uma atenção sobre o tema. Então, você também mobiliza a sociedade e você tem oportunidades de melhorar até o nível de conhecimento e, enfim, e de informar as pessoas. E discutir. E saber também deixar claro que é uma discussão que às vezes tenta, que tem um interesse econômico muito claro. E do outro lado tem o interesse da saúde. E eu brinco que a saúde e as empresas elas não são inimigas, elas são concorrentes. Porque Uhum. para cada pessoa que você faz parar de fumar, Sandra, é um cliente a menos dele. Então você está concorrendo. Exato, Então, exato. então isso é um problema, entendeu? Então assim, precisa ter espaços e as assembleias legislativas estaduais, e a de São Paulo, eu acho que é talvez o melhor lugar para se começar esse tipo de discussão. Um, pela força econômica que São Paulo é, pelo nível dos profissionais que São Paulo tem, na academia, na pesquisa, na ciência, pelos dados que São Paulo já tem, porque se São Paulo foi o primeiro estado a implementar esse tipo de lei, é o estado que mais tem tempo dessa lei. Então você tem mais resultados, você tem mais dados sobre isso. Então é natural que a Leste faça isso. E eu até aqui como não paulistano, não paulista, peço em nome de que essas discussões sempre são importantíssimas. E não necessariamente aquela discussão rasteira, mas sim uma discussão de um nível elevado, como é aqui, comecei, o próprio evento que o LP está promovendo é algo fantástico, e não só para o tabaco, é para a saúde de uma maneira geral. A gente está aqui conversando de uma das várias facetas do tabaco, né, Sandra? Então, enfim, Muito eu acabo legal. falando demais, eu acabo me empolgando. Imagina, a gente já está indo para o encerramento, André, mas assim, eu queria te dizer que esse aqui é um pitaco do que a gente vai ter para o ano que vem. A gente está estabelecendo uma parceria muito mais efetiva de trazer todos esses temas nas câmaras municipais, fomentar mesmo a micropolítica, a legislação no município, espaços com mais qualidade de vida, né? Você falou muito da questão da agenda ambiental, a gente está no momento de municípios sustentáveis, Uhum. saudáveis, com qualidade de vida. Eu acho que vai casar muito bem em áreas e agendas que a gente pouco transita ainda no controle do tabaco e que são, assim, parceiraças na questão de poluição tabagística ambiental, resíduos sólidos, né? Então, como é que a gente faz coleta seletiva desses produtos, né? A gente vê agora com cigarros eletrônicos, como é que a gente vai fazer depois a questão de trabalhar isso com crianças na educação. Cara, 2025 vai ser o ano. Eu sempre falo que a gente começou nesse ano com a questão da política, mas assim, eu quero te trazer muito para junto. A Anvisa é uma parceira assim que eu admiro pra caramba e com certeza os funcionários, os servidores públicos têm uma questão da posicionamento científico. Eu fiquei orgulhosa da última audiência em relação ao PL 5008, do posicionamento da diretoria da Anvisa e dos técnicos que avaliaram a não introdução do cigarro eletrônico no país. Então, é entender que a gente vai manter com vocês essa pegada e esperar que a gente consiga captar e engajar mais pessoas, e principalmente a sociedade fique mais envolvida no tema, porque assim o Estado faz sua parte, as agências regulatórias estão fazendo, a sociedade é que pode não comprar, não usar e denunciar, Uhum. né? E que a Exatamente. gente tem os outros parceiros que atuem no contrabando, na questão de punição de quem está vendendo produto contrabandeado, e acabe a legislação também trazendo o tema, de uma forma mais efetiva. Obrigadíssimo, André, foi um Eu prazer que realmente. agradeço o convite, é sempre um prazer conversar e apresentar.
E com E, certeza você estará no próximo projeto para o ano que por vem, com favor, pode certeza. convidar. Você é de Tá bom? casa. E Muito obrigado, eu obrigado. agradeço a todos que nos assistiram hoje. Se você quiser dar uma última despedida aí, algum conselho, você fala aí para gente. Bem, primeiramente agradecer o ILP por promover esse evento, que eu acho que é uma lição que, para as outras assembleias legislativas de como é, deve funcionar uma Assembleia Legislativa, indo muito além da questão só da votação de leis. Agradecer o convite a você, Sandra, e o seu trabalho. Agradecer a todos que estão assistindo aqui, que na verdade o sucesso da política de controle do tabaco não é da Anvisa, não é da Lesp, não é da Sandra, é de quem está assistindo, porque a população brasileira ela entendeu que essa política era importante. Então foi um avanço civilizatório. Então isso é uma vitória nossa, não é Uhum. de A, de B ou de C, é da população. Então agradecer a equipe técnica aqui do ILP também, que teve bastante paciência comigo. Tivemos uma discussão técnica para a coisa funcionar, mas funcionou tudo muito bem, foi ótimo. E eu trazendo problema para o pessoal, e o pessoal resolveu com o pé nas costas. Então, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar. Obrigada, André. Até a próxima, gente. Obrigada. Eu queria agradecer imensamente a você, Sandra, ao André, que estiveram conosco aqui à noite, e todos que nos acompanharam, né, até agora, e que as pessoas lembrem de preencher o formulário para que possam receber o certificado de participação, tá? O link está disponível na descrição do evento no YouTube, tá? Muito obrigada, Sandra. Obrigada, André. Tenha uma Obrigada, boa Me gente. noite a agradeço. todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.